Louvado seja o nome de Jesus. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Isaías 2:5. Eu quero convidá-los nesta noite para que nós meditemos na parábola da grande ceia. Nós estamos agora, aos domingos à noite, estamos expondo para a igreja as parábolas de Jesus. E hoje eu quero pensar com vocês sobre mais uma daquelas parábolas que nos fazem pensar, que nos fazem refletir acerca de nossa vida diante de Deus. E essa parábola está em Lucas capítulo 14, versículos 15 a 24, já fizemos a leitura juntamente com a igreja. E para que nós possamos entender o contexto desta parábola, nós precisamos compreendê-la dentro de um bloco. E se retrocedermos dos versículos 7 a 14, nós veremos Jesus repreendendo um líder religioso, porque ele estava recebendo como convidados para a sua festa pessoas que podiam retribuir o convite. Jesus então conta uma pequena parábola falando daqueles que chegavam nas festas e queriam ocupar sempre os primeiros lugares. E aqui é mais um puxão de orelhas que o Senhor está dando aos escribas e fariseus. E ele está realmente observando esse detalhe. A festa está enchendo-se de convidados, mas convidados da elite, convidados que podiam retribuir o convite àquele anfitrião. Quando, de repente, um daqueles que estavam na festa, ele chega diante de Jesus e talvez assim, querendo de alguma forma chamar a atenção de Jesus, querendo fazer uma média com o Senhor, ele vai dizer, bem-aventurado, não é, aquele que comer pão no reino de Deus. Ele realmente está ali com uma mentalidade judaica, porque havia no imaginário de Israel essa ideia colocada no coração de cada um, realmente pela palavra de Deus, porque havia essa percepção de que o reino de Deus, na verdade, é um grande banquete. Por exemplo, Isaías capítulo 25, versículo 6, parece defender isso, quando diz assim: o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Então, na mente de um judeu, o reino de Deus seria um grande banquete, uma grande festa. E lá estariam Abraão, Isaque, Jacó, para receberem todos, aqui eu quero abrir um parêntese, todos que faziam parte de Israel, porque Israel era o povo que participaria do banquete de Deus. Então, eles tinham essa ideia de que em breve Israel seria convidado para esta festa, e ali eles estariam com o Senhor, usufruindo de todas as delícias que seriam colocadas na mesa do rei. Então ele chega diante de Jesus, ali naquela festa, e diz: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus, não é, Senhor? E Jesus, entendendo que ele estava muito autoconfiante, não é? Muito autoconfiante, muito cheio de si mesmo, Jesus vai repreendê-lo como? Contando uma parábola. É mais ou menos se Jesus tivesse dito assim para ele: sim, será de fato uma bênção participar do banquete celestial, mas você e os outros judeus estão confiantes demais quanto à participação de vocês, não é mesmo? É isso que Jesus vai dizer aqui. Então, o que é que Jesus faz? Aquilo que ele fazia muito bem, vai contar uma parábola. E é a parábola da grande festa, a parábola da grande ceia, não é?
Então ele vai contar essa parábola, mostrando que um certo homem, veja só aqui, versículos 16 e 17. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Como é que acontecia isso naqueles tempos? Na verdade, eram 2 convites. O primeiro convite, para que as pessoas pudessem sinalizar se participariam ou não. Feito isso, o anfitrião saberia o quanto ele gastaria com alimento, com bebida. Então ele teria uma noção de quantas pessoas participariam da ceia. Então era feito primeiro um convite. Olha, vai acontecer uma festa, vai acontecer uma ceia, e o meu Senhor mandou-me convidá-lo para que você participe da ceia. Então, havia ali uma sinalização positiva, ok, feito todos os cálculos, sabendo-se já quantos participariam da festa, era tudo preparado. Aí o dono da festa enviava novamente o mordomo para avisar que já estava tudo pronto. Veja só, à hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Chegou a hora de nós nos reunirmos para participar da ceia. Mas aí começam a acontecer algumas coisas. Aqueles que haviam sido convidados, que haviam dado o ok, que participariam da ceia, começam a se excusar, começam a arranjar desculpas para não participarem da ceia. Veja só comigo, a partir de agora, nós vamos tomar conhecimento de algumas destas desculpas que foram sendo apresentadas por aqueles convidados. Versículo 18 diz assim: não obstante, todos os que haviam sido convidados, e aqui nós temos que entender que quem são esses convidados? Os primeiros convidados são os judeus. Jesus está querendo puxar a orelha daquele homem que estava autoconfiante demais, e ele está mostrando que os primeiros convidados foram os judeus. E todos esses convidados, a uma, começaram a excusar-se. Disse o primeiro, veja só, irmãos, veja só a desculpa esfarrapada que esse primeiro convidado apresenta. Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Irmãos, no Oriente, a compra de uma propriedade era, com frequência, um processo longo e complicado, de modo que aquele homem provavelmente teve várias oportunidades de avaliar o terreno que estava comprando. Qualquer um que compra uma propriedade sem nunca ter visto, está, sem dúvida alguma, correndo um grande risco. Então, uma vez que a maioria dos banquetes eram realizados à noite, o homem teria apenas poucos momentos de claridade, insuficientes até para uma vistoria superficial. Então, como assim? Como é que você compra um campo e vai vê-lo depois que você compra? Isso não tinha cabimento, mas foi a desculpa apresentada por esse primeiro convidado. Que desculpa mais esfarrapada, né? Ele não queria participar do banquete e arranjou aqui essa desculpa para o mordomo daquele anfitrião. E aí chegou a vez do segundo, versículo 19. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. Mais uma vez, como assim, não é? Quem compraria tantos animais sem sequer avaliá-los antes? Quem é que faria isso? Além disso, como esse homem pretendia experimentar os bois no final da tarde, sua declaração, vou experimentá-los, dá a entender que ele estava a caminho do seu sítio, quando o servo veio dar o último aviso para o jantar. Então observe que esses homens foram apresentando as suas justificativas para não participarem do banquete promovido por aquele rei. Lembrem-se,
Jesus aqui está falando primeiramente para os judeus, porque eles tinham no coração a ideia de que eles, e somente eles, participariam do banquete de Deus no juízo. E aí chega um terceiro elemento, um terceiro convidado, versículo 20. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir, não é? Uma vez que envolvia-se preparativos elaborados, os casamentos judaicos não eram um compromisso de última hora, de modo que esse homem sabia há muito tempo, não é, que haveria todo um processo antes do seu casamento. Assim sendo, deveria ter recusado logo de início o convite para o banquete. Tendo em vista que apenas os homens eram convidados para tais ocasiões, o anfitrião não esperava mesmo que a esposa desse sujeito comparecesse. Então observe que mais uma desculpa esfarrapada de alguém que tão somente não quis participar daquele banquete. O servo, então, ele retorna para o seu senhor, ele retorna para aquele anfitrião e fala: olha, meu senhor, todos os convidados rejeitaram, não querem vir, não querem participar do banquete. É o que está aqui no versículo 21. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, aleijados, os cegos e os coxos. Esse tipo de gente nunca seria convidada para um banquete oferecido por um líder religioso. Até porque os líderes religiosos olhavam para essas pessoas com desprezo no coração. Porque para esses líderes religiosos, essas pessoas estavam debaixo de maldição, estavam debaixo do castigo de Deus. E eles não queriam tomar parte nisso. Então eram pessoas extremamente desprezadas, que jamais seriam convidadas, até porque nenhuma destas pessoas teria condição de retribuir o convite oferecido por aquele líder religioso. O que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus está desconstruindo uma ideia equivocada no coração de um desses líderes religiosos. Ele está mostrando que é justamente o contrário, que no reino de Deus não entrará pessoas soberbas, cheias de autoconfiança, que olham para si mesmas como merecedoras de estarem ali participando daquele banquete. Pelo contrário, são os marginalizados, são os improváveis, são aqueles que não têm absolutamente nada para oferecer, os que serão convidados e entrarão nas bodas do Cordeiro. Observe só Jesus fazendo ruir toda a estrutura daquele homem, toda a estrutura religiosa no coração daquele homem, não é? E então, a palavra de Deus diz que esses homens deveriam ser forçados a entrar. O mordomo deveria sair por todos esses lugares e convidar esses homens e forçá-los a entrar. Por que forçá-los? Obviamente que ninguém é forçado a crer, ninguém é forçado a entrar no reino de Deus. Mas a ideia aqui é de que esses homens se achariam tão indignos, mas tão indignos de participarem daquela festa, que provavelmente eles não iriam querer entrar para participar da festa. Eles não quereriam participar por conta da sua condição miserável. Então o senhor da festa pede para que o mordomo os force a entrar. E aí no versículo 24 ele diz: porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Aqui Jesus está mais uma vez atacando o preconceito judaico, o preconceito daqueles líderes religiosos, e está mostrando que a compreensão daquele homem que havia dito para ele: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus, estava totalmente equivocada. Aquele homem estava cheio de si mesmo e ele precisava de uma lição. É por isso que Jesus conta a parábola da grande ceia. E eu quero pensar com os irmãos
aqui, eu li essa pequena parábola. Obviamente, você pode ler e reler, e você sempre extrairá dessa parábola algumas lições para a sua vida. A palavra de Deus é riquíssima. E lendo, e estudando, e lançando mão dos meus comentários bíblicos, eu percebi algumas coisas aqui nessa parábola que podem nos abençoar. O que é que nós podemos extrair daqui para a nossa vida? Eu quero, a partir de agora, então, me debruçar sobre isso e quero conversar um pouco com os irmãos sobre isso. Tudo que nós lemos, tudo que nós aprendemos na palavra de Deus é para nós. É claro que nós estamos lendo um livro que foi escrito há mais de 2000 anos, não é? Um livro que demorou muito tempo para ser escrito, numa cultura diferente, numa língua diferente, numa época diferente. Mas é impressionante como que a Bíblia é tão atual. Como a palavra de Deus, ela sempre nos mostra um caminho, uma direção e nos apresenta questões que precisam ser resolvidas no nosso coração e nos ensinam lições para que possamos praticá-las e assim crescer diante do nosso Deus. Então, o que é que a parábola da grande ceia tem a ver comigo e com você? Eu aprendo algumas coisas aqui. A primeira coisa que eu aprendo é que nós devemos ter cuidado com a falsa confiança. Cuidado com isso. Cuidado com a falsa confiança. De vez em quando nós conversamos com algumas pessoas aqui e ali, e eu me deparo com pessoas assim, muito autoconfiantes. Eu não quero julgar o coração de ninguém, mas eu fico preocupado quando eu ouço algumas coisas. Porque, pastor, eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé. A minha fé é gigantesca, pastor. E eu tenho certeza, pastor, de que Deus está olhando para mim. Pastor, eu creio em Deus. Como eu creio em Deus? Se tem uma coisa que há em mim, é fé em Deus. Pastor, eu sou uma pessoa que crê muito. Eu sou uma pessoa de muita fé. E quando eu começo a escutar isso, eu me preocupo. Porque, na verdade, irmãos, quanto mais nós conhecemos o Senhor, quanto mais nós conhecemos o Evangelho, mais nós nos conhecemos e mais nós percebemos o quão indignos somos, o quão pequenos somos. Quanto mais eu olho para a cruz, quanto mais eu olho para o sacrifício de Jesus, quanto mais eu olho para a graça de Deus, mais humilhado eu me sinto, e menos merecedor eu me sinto do céu e do perdão de Deus. Eu olho para mim e eu me vejo um miserável. Então a pessoa que realmente crê em Jesus, geralmente ela não fala isso. Eu tenho muita fé, porque eu sou uma pessoa de muita fé, porque eu creio muito em Deus. Geralmente é o contrário. Geralmente as pessoas que creem desse pastor, ai de mim se não fosse a graça e a misericórdia de Deus. Pastor, eu sou terrível. Pastor, eu sou difícil demais. Pastor, minha fé é tão fraca, minha fé é tão débil, minha fé é tão minúscula. Eu sinceramente, pastor, se não fosse a graça de Deus, eu não sei o que seria de mim. Geralmente é isso que você ouve de uma pessoa que crê, porque ela foi humilhada, ela foi jogada no chão e foi mostrado a ela quem ela é de fato. Então, quando você vê uma pessoa assim, cheia de si mesma, é mais ou menos esse camarada que chegou diante de Jesus, não é? Jesus, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus, não é? Olha só que maravilha, né, Senhor? Imagine quando nós estivermos lá, nos banqueteando na presença do Senhor. Jesus olha para ele, você está muito autoconfiante, moço. Vou contar uma parábola para você. Imagine só o choque de realidade que aquele homem deve ter tido. Como é que você se sente diante da graça de Deus? Quando você olha para você mesmo, o que é que você vê? Como é que você se sente? Você se acha merecedor de tudo isso que você tem? O que é que você sente quando você olha para a grandeza de Deus? Quando você olha para aquilo que Deus é? Irmãos, eu estou convencido. Eu tenho me preocupado muito com isso esses últimos dias, principalmente depois que eu comecei a ler um livro. Eu tenho lido esse livro, né? E eu tenho realmente percebido que nós estamos
com a nossa mente muito condicionada a algumas coisas, e que muitas vezes nós não estamos percebendo outras que merecem mais ainda a nossa consideração. Irmãos, nós precisamos entender a cruz, precisamos entender a teologia da cruz, precisamos compreender essa questão de Cristo pregado nela e o que isso me mostra. Existem algumas pessoas, eu não vou entrar numa polêmica por causa disso, eu não vou polemizar, mas existem algumas pessoas que dizem que a cruz mostra o tamanho do amor de Deus por mim. Ok, isso não está de todo errado. Mas se vocês me permitem, quando eu olho para a cruz, eu vejo uma outra coisa. Eu vejo o tamanho da minha miséria. Eu vejo, quando eu olho para a cruz, e quando eu vejo, ou pelo menos eu imagino, todo o processo doloroso da crucificação ao qual o nosso Senhor foi submetido, e quando eu entendo que tudo aquilo foi por mim, eu percebo quão miserável eu sou e quão grave é o meu pecado. Eu começo a perceber quão grave é o fato de eu ser um pecador. A cruz mostra toda a minha miséria, toda a gravidade do pecado. Eu preciso entender a cruz, irmãos, para que eu possa ser realmente humilhado. Eu preciso entender a graça de Deus, e eu temo que nós não estejamos entendendo o que é a graça de Deus, o que é a cruz, a teologia da cruz. E eu tenho realmente feito essa oração para o Senhor. Senhor, eu sei que Jesus é o meu Salvador. Eu sei que Ele morreu por mim na cruz. Eu sei que a tua ira foi descarregada nele. Mas existe algo aí que eu entendo que preciso conhecer mais. Parece que existe alguma coisa que eu ainda não entendi, não compreendi. Me mostre isso, Senhor. Nós precisamos compreender a cruz, para que nós possamos entender quem realmente somos e quem é Deus. O amor de Deus. Eu não posso realmente ficar apenas com essas informações que eu recebo nas pregações, na escola bíblica dominical, e que me convenceram a participar da igreja. Não, existe algo mais que nós precisamos entender. Existe algo mais que nós precisamos compreender. Nós precisamos compreender a cruz. Nós precisamos compreender o mistério da cruz, da graça, da crucificação, do sangue derramado, para que eu possa jogar por terra a minha autoconfiança. Então eu de vez em quando me deparo com pessoas cheias de si mesmas, cheias de uma confiança, se os irmãos me permitem, mortal. Porque eu quero crer que quanto mais eu me aproximo da cruz, quanto mais eu me aproximo do Cristo crucificado por mim, mais indigno eu me vejo. Então, alguém que teve essa percepção não fala assim. Pelo contrário, ele bate no peito e fala: eu sou um miserável, pastor. Eu não valho nada. Eu sou um miserável. Pastor, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus. Então, cuidado com a falsa confiança, com essa falsa confiança que você tem nutrido. Cuidado com esse negócio de achar que você merece, de que você é a cereja do bolo, porque você não é. Eu não sou, nós não somos. Que a cruz de Cristo nos humilhe, irmãos. Que o Evangelho nos jogue no chão, que o Evangelho nos pisoteie, nos quebre, nos esmiúce em pedacinhos, para que nós possamos entender quem somos. Essa é a primeira coisa que eu aprendo aqui nesta parábola. Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês. Mas existe uma segunda coisa que eu aprendi aqui. Tenha cuidado para que as coisas boas não nos impeçam de receber as melhores. Vocês concordam comigo
comprar um terreno é uma coisa boa? Claro que é. Comprar 5 juntas de bois é uma coisa boa? Óbvio que é. Casar é uma coisa boa? Se é. Não é? Mas, preste atenção, o que é que esses homens estavam fazendo? Eles estavam, por conta de coisas boas, perdendo as coisas melhores. Perdendo as coisas melhores. Irmãos, é urgente que nós aproveitemos, preste atenção, eu vou ser bem pontual, é urgente que nós aproveitemos as oportunidades que Deus tem nos dado para colocar nossa vida em ordem, para corrigir as coisas, para buscar a face do Senhor, para crescer diante do Senhor, porque os tempos ruins, os tempos difíceis estão chegando, estão se aproximando. É urgente que nós realmente aproveitemos as oportunidades que temos. Eu tenho percebido muitos perdendo essas oportunidades, trocando o melhor de Deus, trocando as coisas melhores por coisas aparentemente boas. Eu tenho pregado ao longo da minha vida para muitas pessoas. E eu sempre ouvi, de muitas delas, desculpas e mais desculpas, rejeitando assim os convites de Deus. Pastor, eu não posso ir na igreja porque, sinceramente, trabalho a semana toda, domingo é o único dia que eu tenho para ficar com a minha família. Ok, ótimo, se tem algo bom é isso, é ficar com a família. Mas escute, será que se você tirar 1h30 no domingo para ir na igreja, para ouvir a palavra, irá atrapalhar você nesse momento com a família? Será que isso vai impedir você de ter um momento de qualidade com a família? Eu já ouvi pessoas me darem essas justificativas. Irmãos, o que eu já convidei pessoas para um estudo bíblico, para EBD, para o culto, e essas pessoas sempre têm uma justificativa, uma desculpa para não atenderem o meu convite, e sempre essas desculpas estão relacionadas com uma coisa boa. Mas será que não valeria a pena eu buscar coisas melhores? Então esses homens da história, eles estão apresentando motivos bons. Olha só, você comprou 5 juntas de bois, que coisa boa, né? Mas você vai receber algo muito melhor na festa. Eu não posso ir. Pastor, eu sinceramente, fica difícil para mim poder ir na igreja. Eu comprei um sítiozinho, sabe, pastor? Um sítiozinho. Aí, final de semana, é o único tempo que eu tenho para ir no sítio. Ok, irmão, que maravilha, que coisa boa você ter comprado o seu sítio. Mas será que você não pode ir para lá no sábado? Passa o dia lá, observe tudo, organize seu sítio. E domingo, você não poderia estar na igreja para agradecer àquele que te deu o sítio? É interessante isso, né? Interessante isso. Uma vez um homem procurou o pastor dele e disse assim: pastor, eu queria muito que o senhor orasse a Deus por mim. Eu tenho sentido um desejo de ir lá na frente devolver o dízimo, devolver minhas ofertas, como todo mundo vai. Eu estou desempregado, eu fico numa tristeza quando eu vejo o povo de Deus levantar com os envelopezinhos na mão e entregar assim no gasofilácio, pastor. E eu queria tanto fazer isso, pastor. Ora a Deus para que Deus possa me dar um trabalho, para que eu possa com muita alegria ir, eu e minha família, lá entregar essa oferta. O pastor, claro, irmão, nós vamos orar. Que motivo bom, que coisa boa ouvir isso do irmão. Vamos orar sim, vamos orar. E orou mesmo, e pouco tempo depois aquele irmão arrumou um trabalho. E que maravilha, que bênção de Deus. Arrumou um trabalho e no domingo lá estavam ele, esposa e filhos, entregando lá a oferta. Sempre eram vistos.
entregando ofertas na igreja, entregando dízimos na igreja. De repente, aquele irmão parou de fazer isso. E o pastor observou. Engraçado, eu não tenho visto mais o irmão ir à frente com a família, entregar o dízimo. E ele chamou o irmão. Irmão, o que foi que aconteceu? Eu me lembro do propósito do irmão, me lembro daquilo que o irmão havia me dito. O que foi que aconteceu com o irmão? Pastor, sabe o que foi? Pastor, eu não te conto. Eu fui promovido lá no meu trabalho, pastor. Eu fui promovido no meu trabalho. E eu tive meu salário quadruplicado, pastor. E agora é muito dinheiro, pastor. Que a gente vai ter que levar lá na frente. Pastor, eu estou com uma dificuldade de entregar aquela quantidade de dinheiro lá. Eu vou ser sincero. Eu estou sendo sincero com o senhor, pastor. Eu estou com dificuldade. Pastor, ore por mim. Pastor, vou orar por você. Vem cá, vamos orar. Senhor, Deus eterno. Deus, permita que esse irmão perca o emprego. Ou então, Senhor, permita que o patrão dele repense e volte ele para a função primeira. Que ele possa voltar a ganhar o que ele ganhava lá no comecinho, para que ele possa cumprir com o propósito que ele fez diante do... Pastor, não precisa não, pastor, eu entendi o recado, pastor. Interessante como que às vezes, as bênçãos de Deus, observe só isso é muito comum, preste atenção no que eu vou dizer. Às vezes, as bênçãos de Deus nos impedem de buscar o Senhor com mais qualidade, com mais amor. Aquilo que Ele nos dá, muitas vezes, se torna um empecilho para que eu possa buscar coisas melhores. Sim ou não? É impressionante isso. De vez em quando eu escuto isso por aí. Orou tanto, Deus abençoou, agora a bênção vira um empecilho. As coisas boas impedem o cristão de buscar coisas melhores. É o que está acontecendo aqui com esses homens, não é? Então, assim, eu queria que nós pensássemos nisso com carinho, porque, irmão, em nome de Jesus Cristo, nada pode ser mais importante do que os convites do rei. Nada pode ser mais importante. Você que nos visita, você que está aqui nesta noite, nada pode ser mais importante do que os convites do rei. Ele está convidando você para uma grande festa nessa noite. Você vai atender o convite ou você vai arranjar mais uma desculpa esfarrapada para não ouvir o convite, para não aceitar o convite do rei? Existe uma frase de Billy Sunday que diz assim: desculpa é um invólucro de motivos recheados de mentiras. E aqui eu quero te dar um conselho. É mais uma aplicação e eu quero te dar um conselho. Chega de desculpas. Chega de desculpas. Por que é que o senhor está falando isso, pastor? Sabe por quê? Porque se você encarar a realidade de que, na verdade, você não quer, a probabilidade de você ter esse choque de realidade é maior. Joseph Goebbels, o ministro de propaganda de Adolf Hitler, ele disse que uma mentira que é contada 1000 vezes acaba se tornando uma verdade. E há pessoas que apresentam tantas desculpas, mas tantas desculpas, que elas mesmas passam a acreditar nas desculpas que elas contam. Aquilo se torna um real motivo para elas. Chega de desculpas. Reconheça que você não quer. Não quero saber de Deus. Eu me lembro, irmãos, na minha antiga igreja, nós passamos, assim como os irmãos também, pela pandemia. Que período difícil, irmãos. Que período complicado esse que nós passamos em 2020, 2021, parte de 2022. Foi difícil, não foi fácil. Perdemos lá, assim como os irmãos aqui também, pessoas queridas. Foi um período doloroso para nós, muito difícil, muito complicado.
E eu estava sempre, todos os dias eu tinha aquela rotina de olhar lá no site da prefeitura se havia um novo decreto que flexibilizava alguma coisa. As cobranças eram imensas. A sociedade lá da minha antiga, lá da cidade na qual estava a minha antiga igreja, forçando mesmo o prefeito, a prefeitura, principalmente o grupo evangélico da cidade, para que o prefeito flexibilizasse a volta das reuniões das igrejas. Foi um período dificílimo. Eu me lembro que lá na minha antiga igreja, nós chegamos a ter 4 cultos no domingo. 2 cultos pela manhã e 2 cultos à noite. Para atender as pessoas, elas tinham que fazer inscrição, aí fechava-se o primeiro grupo, abria-se inscrição para o segundo, depois fechava-se, abria-se para o culto da noite, primeiro grupo, depois o culto da noite, segundo grupo. Me lembro que nós separamos os bancos, e tinha lá um número contado, um número X de pessoas, e aí nós pregávamos, e o grupo de louvor cantava as mesmas músicas. Eu pregava a mesma mensagem 2 vezes domingo de manhã, e pregava a mesma mensagem 2 vezes domingo à noite. Chegava no final do dia, eu já estava exausto, praticamente sem voz. Passamos por isso em Pará de Minas. Foi difícil esse período da pandemia, muito complicado. Mas com o tempo, a flexibilização foi aumentando, e a vida foi voltando ao normal. Mas eu me lembro de um irmão que não voltou para os cultos depois da pandemia. Ele não voltou. Muitos voltaram. É fato de que a igreja nunca mais foi a mesma depois da pandemia. Mas muitos voltaram, praticamente todos voltaram, mas aquele irmão não voltou. E aí eu me reuni com alguns irmãos e nós decidimos visitar aquele irmão e saber o porquê dele não ter voltado. Irmãos, ele disse assim para nós: não vou voltar, não quero saber mais de igreja, não quero mais voltar a participar de igreja, sinceramente, não quero mais. Vai lá e fala para o pastor que não é nada com ele, não é nada com a igreja. Eu esfriei, eu desanimei, não quero mais saber da igreja. Curto e grosso. Não foi... Não inventou desculpa. Falou abertamente, claramente, não quero mais saber de igreja. Minha esposa vai voltar, meus filhos vão voltar, mas eu não quero mais. Ele disse isso para nós. Sabe de uma coisa? Eu prefiro assim, sem desculpas. Porque a probabilidade de alguém reconhecer a verdade, eu não quero saber de Deus. Eu acredito que há uma probabilidade de um entendimento, de uma consciência, talvez, não é? Que vai balançar mediante o encarar da realidade, do que aquele que fica arranjando desculpas aqui e ali para não voltar para a igreja. Quer ver uma coisa? Os desigrejados vivem dizendo o seguinte: nós não queremos participar da igreja, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Eu vejo sempre um desigrejado usar esse argumento. Espera lá, quem foi que disse para você que nós acreditamos nisso? Quem foi que disse para você que eu olho para isso aqui e chamo isso aqui de lugar sacrossanto e que Deus habita aqui? Eu e você somos o templo, Deus habita em nós. Quem foi que disse que nós evangélicos defendemos a máxima de que Deus habita num templo? Quem foi que disse isso? O problema é o templo. Então vamos falar para os desigrejados o seguinte: escutem, nós vamos vender o nosso templo e nós vamos para um descampado, nós vamos para debaixo de um pé de manga. Vocês vão congregar conosco? É claro que não, porque esse negócio de que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas é uma desculpa esfarrapada de quem não quer saber de nada com Jesus. Não quer saber de Deus, não quer saber de submeter a autoridade constituída, não quer saber de confrontar o pecado, quer viver livre, leve e solto. Aí começa a arranjar desculpas. Chega de desculpas, amigo. Reconheça que você não quer. Reconheça que você realmente não pensa em assumir compromisso com a igreja. Ah, pastor, eu não vou para a igreja. Sabe por que, pastor, que eu não vou para a igreja? Porque lá na igreja está cheia de gente falsa, não é?
gente mentirosa, orgulhosa, falsa, cheia de pessoas que estão, na verdade, se achando, né? Então, é por isso que eu não vou para a igreja. Nesse ponto, eu vou reproduzir aqui o que o John Piper disse. Seja bem-vindo. Há lugar para mais um. Você já ouviu isso? Essas justificativas? Que, na verdade, são o quê? Desculpas esfarrapadas. Pastor, eu não vou na sua igreja. Sabe por que eu não vou na sua igreja? Porque o povo lá é muito chique. Aquela igreja é uma igreja de gente rica. Rapaz, você vem aqui conhecer o povo da primeira igreja batista em Divinópolis e você percebe que não é nada disso. Ô povo simples. Somos meros mortais, como qualquer um. Desculpas esfarrapadas. Desculpas de gente que não quer saber de absolutamente nada com o Senhor. Igual esses homens da parábola. Então eu quero te dizer uma coisa. Chega de desculpas. Encare a realidade. A probabilidade de você se render ao Senhor é maior se você começar a olhar para si mesmo e descobrir que você não quer saber de Deus. Quem sabe você acorda, você percebe que está cometendo um erro e vem para Jesus. Chega de desculpas. E aqui eu termino. Perdão, tem uma frase de C.S. Lewis. As desculpas são geralmente apenas mentiras bem polidas. Agora, se você realmente não quer saber de Deus, e aqui eu entro com a última aplicação, cuidado, você vai ficar de fora. Aquele senhor disse, aqueles primeiros convidados não quiseram vir, então você vai fazer o seguinte, você vai sair pelas ruelas, pelos valados, você vai sair pelas ruas, e você vai trazer todos os indignos para a minha festa. Aleijados, coxos, cegos, mendigos, traga todos. E se eles, porventura, não quiserem entrar, força-os a entrar. Aqueles primeiros jamais vão participar da minha festa. Escute uma coisa, você que fica aí arranjando desculpas para não participar da festa de Deus, você vai ficar de fora. Cuidado. De vez em quando eu fico imaginando esse grande momento, quando todos estaremos diante de Deus. Será o dia mais glorioso para uns e o dia mais terrível para outros. Porque eles perceberão, tarde demais, que fizeram a pior escolha. Cuidado. Você que está aqui nesta noite, ou você que está em casa nos acompanhando, e vive arranjando desculpas para não ouvir o convite do rei, para não ouvir o convite de Deus. Cuidado, o tempo está se cumprindo, o tempo está se esvaindo e você vai ficar de fora. Cuidado. Conta-se uma história que um jaburu estava caçando caramujos à beira de um lago, quando ele viu um imponente cisne descer do céu. Quem é você? Perguntou o jaburu. Eu sou um cisne. Respondeu a ave. E de onde você está vindo? Estou vindo do céu, disse o cisne. É mesmo? E como é o céu? Perguntou o jaburu. Aí o cisne fez uma majestosa descrição do céu, com suas ruas de ouro, seus rios de cristal. O jaburu ouviu tudo e depois indagou. Ok, e lá existe caramujos? Não, replicou o cisne, não há caramujos no céu. E o jaburu disse assim, então não me interessa. O que eu gosto mesmo é dos caramujos. O que eu quero é os caramujos. Há muita gente que não quer saber de Deus. Pelo menos o jaburu foi sincero, né? Mas há muita gente igual esse jaburu, só quer saber do mundo, das coisas que estão nesse mundo. E vivem arranjando desculpas para não ouvirem o convite de Deus. Eu quero que você pense nisso com carinho.
não vale a pena você rejeitar o convite do rei. Não há nada melhor do que fazer parte do banquete do rei. E esse banquete já começou para nós, no nosso coração. Nós já podemos nos alimentar desse Deus maravilhoso. Mas eu quero te perguntar, até quando você continuará arrumando desculpas para não tomar a melhor e maior decisão de sua vida? Até quando você continuará inventando histórias para simplesmente dizer, não quero saber de Deus? Eu aconselho você a repensar isso e a mudar o seu posicionamento. Vamos, nesse momento, orar ao Senhor? Pai, nós queremos nos colocar diante do Senhor nesse momento e queremos pedir perdão ao Senhor pelas inúmeras vezes que arranjamos desculpas aqui e ali para não fazermos aquilo que precisamos fazer, ou se há alguém aqui que tem inventado desculpas e mais desculpas para não ouvir o convite do Senhor, ó Espírito Santo, abre esses olhos. Não há nada melhor do que nos entregarmos a Ti. Não há nada melhor do que estarmos diante de Ti. Não há nada melhor do que entrarmos porta adentro